Boa noite, igreja. Que Deus continue nos sustentando com mente, corações sadios, sãos, para que possamos compreender a verdade revelada, para que possamos compreender aquilo que Ele tem ministrado em nossas vidas. Não somente aqui, mas na nossa caminhada, no dia a dia, nas oportunidades que temos de ouvir a Sua palavra. Meus amados, e nessa noite, o Senhor nos traz uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós iremos ler do verso 10 ao verso de número 17. Evangelho de Lucas, capítulo 9, do verso 10 ao verso de número 17. Nós iremos meditar nesse texto, uma palavra com o título O Cristão Atrevido. Roberto gosta de botar os títulos, né, Roberto? Lucas 9, de 10 a 17, os amados irmãos podem acompanhar na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então eles os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaída. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Eles as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimentos para toda esta multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: Façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Santo Deus, que a Tua palavra, ó Pai, se manifeste de forma contundente em nossos corações pecadores e os transforme, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém? Meus irmãos, esse é um texto muito conhecido, só que também é um texto que é muito combatido, muito enfrentado pela liberalidade do evangelho contemporâneo. Eu sei que os irmãos sabem e têm lido e já tomaram conhecimento a respeito de muito comportamento teológico liberal. E a teologia liberal, ela tem como cerne a extinção da manifestação dos milagres. Ou seja, ela tenta encontrar um processo, uma compreensão racional para aquilo que está dentro da palavra de Deus e que exalta o poder e o milagre manifesto por Jesus Cristo, para que o nome do Senhor fosse exaltado na face da terra. E esse texto daqui é um desses, que os nossos irmãos liberais acabam trabalhando de forma muito contundente, porque eles nos chamam para acreditar, mas acreditar em quê? Acreditar na capacidade humana de, em cooperação, fazer diferença no meio daqueles que estão necessitados. Isso é verdade? É verdade. Quando a população, quando a sociedade se mobiliza, uns ajudando aos outros, nós acabamos assistindo aqueles de que têm necessidade.
Mas esse texto não trata disso, meus amados. Esse texto trata da necessidade que os apóstolos, os discípulos tinham naquele momento em acreditar no poder, na manifestação sobrenatural que tinha Jesus em suas mãos. Se vocês olharem o contexto anterior, vocês vão verificar que esse texto está dentro de um contexto onde os 12 retornavam de uma missão. Jesus tinha enviado os 12 para curar, fazer discípulos, expulsar demônios, e eles tinham ido. Foram e voltaram cheios de novidades. E o trabalho dos discípulos, dos apóstolos, foi tão intenso, tão grande, que Herodes ficou boquiaberto. Aquilo correu toda a região da Judéia, tomou conta de tudo, e eles voltaram. Quando eles retornam, eles se deparam com esse problema. E aí Jesus os traz novamente para uma necessidade imperiosa de que eles deveriam ter, naquele momento e doravante, porque já se avizinhava o que Jesus veio fazer na face da terra, ou seja, o seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição e a sua assunção aos céus. Jesus não permaneceria constantemente, então era necessário que os apóstolos aprendessem a acreditar, aprendessem a compreender que aquilo que eles tinham em suas mãos precisava ser usado com autoridade. E meus amados, tirar isso do povo de Deus hoje é uma grande estratégia do demônio, porque por mais que a associação de pessoas com boas intenções possa assistir à necessidade dos demais, isso não manifesta o que a Bíblia naquele instante estava a fazer, que era a manifestação do poder de Deus. Duas coisas diferentes. Nós podemos nos reunir enquanto pessoas cheias do poder do Espírito para ajudar umas às outras. Mas quando isso não é possível, há a manifestação do sobrenatural, há a manifestação da bondade do Senhor. E nós estamos na contemporaneidade, nos dias de hoje, perdendo a capacidade, perdendo a condição de acreditar nisso. E meus irmãos, essas pessoas dizem o seguinte, que na realidade, Jesus pegou, preste atenção, abre aspas, alguém disse isso, tá? Não vou citar quantos, mas alguém disse. E eles disseram o seguinte, pegaram os discípulos, Jesus pegou os discípulos e falou, vai lá, traz alguém que tem aqui alguma coisa para comer. E apareceu alguém que tinha o quê? 5 pães e 2 peixes. E quando os demais viram essa manifestação de bondade de alguém entregando tudo que tinha para alimentar 5.000, os outros também se levantaram e começaram a depositar aos pés de Cristo tudo que possuíam. E isso depois sendo distribuído, ainda acabou sobrando dentre os que estavam ali assentados. Isso é muito bonito, isso é muito romântico, mas isso faz o quê? Isso extirpa, exclui o sobrenatural, o milagre que estava para acontecer. E meus amados irmãos, o grande fundamento que nós temos para evidenciar que esse texto está ressaltando o milagre de Cristo, é justamente essa situação que Deus colocou no nosso coração para que nós falássemos para a igreja nessa noite. Ou seja, a autoridade concedida por Cristo àqueles homens levava cada um deles para um desafio. O desafio de enfrentar o impossível e trazer uma solução. Aqueles homens precisavam aprender isso. E hoje nós também estamos precisando aprender isso. Aprender que diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades, nós encontraremos a resposta, mesmo que essa resposta tenha a necessidade de ser um milagre do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Cristo é especialista em milagres. Se nós precisamos de um milagre, nós temos que nos socorrer no Senhor. E naquele instante, aqueles homens que estavam ali assentados, ouvindo a palavra de Deus, homens e mulheres, precisavam de um milagre para terem acesso ao alimento. E os apóstolos sabiam disso. Eles sabiam que não existia a menor possibilidade daquele povo ser alimentado. E aí Jesus
começa a agir no coração deles. É muito interessante, gente, porque isso já aconteceu outras vezes. Não sei se vocês se recordam, mas quando Moisés chegou na porta do Mar Vermelho, fugindo de Faraó, as colinas de Golã estavam de um lado, o mar na frente, o deserto atrás. E o que Moisés faz? Moisés para na porta do Mar Vermelho, vê aquela situação, a pressão lascada, o povo pressionando, trouxe a gente para cá para morrer no deserto, era melhor ter ficado no Egito. E aí Moisés faz o quê? Ele clama a Deus. E sabe o que Deus fala para Moisés? Por que clamas a mim? Essa pergunta, meus amados irmãos, sacode a vida de qualquer pessoa quando lê a Bíblia. Por que clamas a mim? É mais ou menos o seguinte: faz alguma coisa. Age. Olha o que está na tua mão, Moisés. Você já viu o que esse cajado já produziu na história de vida sua e desse povo? Pega esse cajado, toca no mar e vê o que vai acontecer. Faça alguma coisa, porque clamas a mim. Ou seja, você vai ter um contato com o sobrenatural. Mas você precisa o quê? Acreditar. Você precisa ter certeza que quando Deus está na sua presença, quando Deus está junto contigo, quando você está caminhando com o Senhor, se a necessidade do milagre for um fato, ele vai acontecer. Se isso for da vontade de Deus, ele vai acontecer. E nesse texto que nós acabamos de ler, meus amados irmãos, era uma vontade de Deus alimentar aquela multidão. Alimentar aquela multidão era mais um desafio colocado por Jesus na vida daqueles homens, na vida daqueles apóstolos. E eles, eu fico imaginando, quando Jesus trabalha toda aquela situação, pega 5 pães e 2 peixes, o texto não relata, mas eu fico imaginando o seguinte: Jesus entregando, lembro da botija da viúva de Sarepta, Jesus entregando o pão e entregando o peixe na mão dos apóstolos, e os pães e os peixes não acabam de sair da mão dele, e eles vão entregando e as pessoas vão se alimentando, e aquilo dali teve uma organização, e até que eles comem, se fartam e sobra. E esse foi o grande aprendizado, é o grande centro desse texto. É a grande luz que o Espírito Santo traz para as nossas vidas dentro desse texto. E ele nos chama, meus amados irmãos, a colocarmos diante do Senhor, como um cristão deve enfrentar os seus problemas. Aqui era um problema. Nós tínhamos um problema grave, um grande problema. E como é que aqueles homens deveriam enfrentar esse problema? Jesus fala para eles: deem vocês mesmos algo de comer. Imagina, Jesus virou para os 12 e falou: olha, vocês mesmos podem dar comida para eles, pode fazer isso. O que aqueles homens pensaram? Poxa, será que ele não viu quantos tem aqui sentados? Por que ele está falando uma coisa dessa? De onde que nós vamos tirar comida? Já avisamos a ele, inclusive, para mandá-los embora. Mas Jesus queria que eles despertassem. Jesus queria que eles entendessem que aquilo não era um problema para não ser enfrentado. Era um problema que eles precisavam tratar. E que eles iriam aprender muito com isso. Então, meus amados irmãos, um cristão enfrenta seus problemas, como diz o verso de número 12, não se livrando dele. O verso de número 12 diz o seguinte: ao fim da tarde, os 12 aproximaram dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Temos um problema. Qual foi a solução dos 12? Manda embora. Vamos nos livrar do problema. Manda todo mundo, eles que se virem pelo meio do caminho. Diz o texto aqui, inclusive, que eles iam pelos campos vizinhos, pelos povoados, e eles vão por aí procurando comida, vão andando. Esse é um grande erro. Jesus deixa claro que esse comportamento de ter um problema na sua mão e você precisar resolvê-lo, e você ficar procrastinando, você ficar pensando que ele não existe, ficar colocando ele de lado, te despersonaliza. Ele deixa você nu, ele deixa você distante da presença do Senhor. Nós, certa feita, enquanto exército do Senhor,
ficamos acuados durante 40 dias, diante de um único homem, o gigante Galileu. Um único homem. E quem estava acuado era todo o exército de Deus, comandado por Saul. E depois de 40 dias, 2 vezes por dia, 80 vezes, aquele exército não sabia mais nem quem eles eram. Eles estavam totalmente sem personalidade, não sabiam mais nada. Eles eu acho que eles não sabiam nem mais que era Deus. Um único homem. Porque eles estavam ignorando aquele problema. Olha, o que nós vamos fazer? Esqueceram-se de que eram o exército de Deus. Quem foi lá e resolveu o problema? Já falei isso aqui. Um crente. Um crente que falou, olha, nós vamos enfrentar o problema. Sabe por que nós vamos enfrentar o problema? Porque Davi virou e falou, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do meu Deus vivo? E a pergunta que nós devemos fazer para os problemas que se colocam nas nossas vidas é, quem é você, problema, para enfrentar o servo do Deus vivo? Quem é você para vir na minha direção e dizer que não tem solução? Quem é você para fazer com que eu o coloque de lado e o ignore e finja que você não existe, porque eu não tenho solução para você? Quem é você para eu negligenciá-lo e soltar sozinho por aí? Imagina, meus amados irmãos. Imagina se esses homens tivessem conseguido fazer com que aquele povo todo fosse embora. O que teria acontecido com eles no deserto? Talvez alguns não tivessem sobrevivido, talvez alguns tivessem voltado revoltados, talvez alguns não tivessem aceitado a proposta de ir embora, talvez tivesse tido uma revolução, talvez todo o ministério de Cristo tivesse ficado desacreditado. Ou seja, qualquer comportamento, meus amados irmãos, que nos leve a fazer com que nós nos livremos do problema, sem solucioná-lo, tão somente desistindo de enfrentá-lo, abandonando, desistindo de fazer aquilo dali, esse é um grande erro. Esse não é o ensinamento que Cristo traz para as nossas vidas nessa noite. Muito pelo contrário, ele diz o seguinte, resolvam vocês mesmos. Vá lá em frente. Moisés tocou com bordão no mar, o mar se abriu. Davi foi lá, pegou a funda, rodou, o gigante, caiu. A pergunta que eu faço para a igreja nessa noite é a seguinte, quem abriu o mar vermelho? Espírito Santo. Quem jogou o gigante por terra? A pedra, a funda ou o Espírito Santo? Quem é que vai resolver o seu problema? O Espírito Santo do Senhor. Ele continua atuando hoje nas nossas vidas. Agora eu preciso, meu irmão e minha irmã, eu preciso ter certeza de que quem está comigo nessa caminhada é Cristo. Eu preciso ter certeza que tão somente desistir, jogar tudo fora, não perseverar, procrastinar não vai trazer solução para o meu problema. Eu preciso enfrentar, eu preciso ir para cima dele. Mas pastor, como é que eles iriam saber que 5.000 pessoas, e mais, porque tinham mulheres e crianças, conseguiriam ser alimentadas? Eles olharam o cenário. Meus amados irmãos, eles tinham acabado de voltar de uma campanha de cura, de libertação, de milagres, que eles tinham sido os protagonistas. E detalhe, todo o governo tinha tomado conhecimento disso, até o rei Herodes tinha ficado impactado. Como é que agora eu ia, o que me quer dar? Meus irmãos, quando Moisés estava na porta do Mar Vermelho, ele esqueceu-se do que o poder de Deus já tinha promovido através dele e da vida do irmão. Quando Saul estava diante do gigante filisteu, ele esqueceu-se também do que Deus já tinha feito na vida dele. Quantas vezes nós estamos diante dos nossos problemas e desistimos deles, abandonamos, porque nos esquecemos das soluções que Deus já nos trouxe de problemas muito maiores de outrora. Nós não conseguimos olhar o que Deus já realizou. E aí todas as vezes que um problema surge na minha vida, eu acho que esse problema é o equivalente a 5.000 homens com fome. É verdade, sabe por quê? Lá em casa tem 6 para dar de comer, incluindo comigo.
De vez em quando você chega no final do mês, vai fazendo as contas, né? Você fala, meu Deus, ainda bem que não são 5.000. Que como que multiplica pão e peixinho hoje, se eu não acredito em milagres? Nós precisamos voltar a acreditar em milagres. E aqueles homens passaram a acreditar em milagres definitivamente quando Jesus os impediu deles abandonarem um problema, jogar o problema de lado e deixar com que o problema andasse por si só, tentando fazer com que as coisas se resolvessem sozinhas. Gente, o tempo não resolve nada. A única coisa que o tempo faz é nos deixar mais velhos e algumas vezes mais experientes. Mas o que resolve são homens e mulheres de coragem na presença do Senhor, enfrentando todos os problemas que Deus nos deu para que fossem enfrentados. Porque não tem nenhum problema que venha à nossa tenda, que venha à nossa casa, que venha ao alcance das nossas mãos, que nós não tenhamos condições de suportá-lo, de enfrentá-lo. Como já dizia a dona Jael, minha mãe, né? Não existe frio maior do que o cobertor. E o apóstolo Paulo fala isso. Ele fala isso escrevendo aos Coríntios. Não tem nada, nenhuma provação maior do que aquela que você possa suportar. E você vai suportar, mas vai suportar fazendo o quê? Em nome do Senhor. Amém? Meus amados, e o cristão também, ele enfrenta o problema, vendo que esse problema traz um baita do aprendizado. O verso de número 13, no início, diz o seguinte: dele vocês mesmos algo para comer. Naquele momento, quando Jesus falou isso, eles pararam para pensar, acredito eu. Isso é uma inferência no texto. E olharam e disseram assim: e agora? Ele mandou dar de comer, o que nós vamos fazer? A gente infere isso porque eles refletem, né? Olha, nós só temos 5 pães, 2 peixes, como é que o senhor quer que a gente faça isso? Né? Mais ou menos assim. Não entendi como é que o senhor manda a gente fazer um negócio desse. E nas nossas vidas é desse jeito. Se nós olharmos para tudo que nós já enfrentamos, cada probleminha que nós passamos trouxe grande aprendizado para a nossa vida. Essa semana a esposa falou sobre um curso que ela fez, e ela disse o seguinte: problema foi feito para você recepcioná-lo, enfrentá-lo, entendê-lo, aprender e continuar em frente. Recepciona, entende, aprende e continua. Ah, isso aqui eu fiz, deu errado. Não lamenta não. Recepciona, aprendeu, cresceu, vai andar. Naquele momento, meus amados, como nós falamos, aqueles homens, aqueles 12 aprenderam. Aprenderam com um grande problema que eles estavam diante dele. E nós precisamos tirar proveito disso. Quando as coisas sobrevierem sobre as nossas vidas, a gente precisa aprender. Senhor, o que eu tenho que aprender com isso? Por que essa dificuldade? Por que essa luta? E é luta, meus irmãos, é luta com trabalho, é luta com esposa, é luta com marido, é luta com filho, é luta com enfermidade. Todos nós temos uma luta. E essa luta gera aprendizado. Nós saímos dela extremamente vitoriosos. O meu pai, ele, há 12 anos atrás, ele está com 78 anos. Há 12 anos atrás ele infartou pela segunda vez e teve que colocar 7 pontos de safena em uma mamária. Eu não vou entrar em detalhe porque demora, mas depois de rodar o Brasil inteiro tentando arranjar um cirurgião para ele, apareceu um cirurgião doido lá em São Paulo que resolveu fazer a cirurgia dele. E ele foi operado e depois da cirurgia ele ficou 13 dias em coma. O médico falou: olha, se ele voltar, vai ficar bom porque as minhas pontes duram não sei quantos anos. Está com 78 anos hoje, vivinho lá, fazendo de tudo. E enquanto, meus amados, nós estávamos vivendo esse problema, eu estava lá no hospital com meu pai no Rio de Janeiro,
No dia que meu pai entrou em coma, eu não sabia que ele estava em coma, porque nós só soubemos disso quando o médico saiu do centro cirúrgico. Lá no local onde ele estava sendo operado, eu estava do lado de fora, Deus colocou no meu coração: você vai entrar em jejum a partir de agora pela vida do seu pai. E eu fiquei em jejum 13 dias. E depois do 13º dia, contra tudo e contra todos, um monte de problema, tudo parado, só funcionava com drogas, com sequelas no cérebro, enfim, não funcionava rim, não funcionava nada. Ele vivia por conta de máquinas. E os médicos só falando: José, não tem jeito, estamos só esperando. E eu em jejum e oração. 13 dias, porque Deus tinha mandado, eu tinha um problema. Mas Deus estava ali comigo. E eu precisava aprender com aquele problema. E aí eu fui aprendendo, meus amados irmãos. E depois de 13 dias, o meu pai saiu do coma e saiu sem nenhuma sequela. Com 2 dias depois dos 13 dias, ele estava em casa. 1 ano depois, o meu pai me conta o que aconteceu com ele. 1 ano depois. Olha só, cearense é complicado, né? Levou 1 ano para me contar isso. 1 ano depois, ele me conta o que aconteceu nos 13 dias de coma. E ele disse que eu fiquei correndo com ele, dentro do hospital, empurrando a maca, ele deitado na maca e eu subindo e descendo, correndo com ele, fugindo de bandidos que estavam no hospital que queriam matá-lo. 13 dias, empurrando maca, eu fiquei ali e fugindo com ele. Ou seja, meus amados irmãos, depois de 1 ano, Deus me disse o porquê que eu estava em oração e em jejum pela vida do meu pai. Deus me ensinou, como Ele ensinou para esses discípulos, que existem demônios que só saem com jejum e oração. E é nos problemas que nós valorizamos esses mandamentos do Senhor. Porque muitas das vezes a gente, não, está doente, está em coma, está enfermo, vamos orar hoje aqui de manhã. Mas eu não sei o que está acontecendo lá no mundo espiritual. E 1 ano depois eu soube. Não vou entrar em detalhes. Mas os problemas, meus amados irmãos, trazem ensinamento. E eu preciso ficar atento. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu estou atravessando isso por quê? E naquele momento os 12 tiveram um grande aprendizado. Outra coisa com relação como o cristão deve enfrentar seus problemas, é porque ele não pode focar no problema. Ele tem que focar onde? Na solução. Olha o que diz o verso de número 13 no finalzinho e o 14 no início. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão, que era o que? De 5.000. O que nós fazemos e o que os discípulos fizeram naquele momento? Eles focaram aonde? No problema. E detalhe, eles agravaram o problema. Olha, eu tenho uma dificuldade. Tenho que alimentar 5.000 pessoas. Mas como que eu faço isso? Eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Vocês estão vendo? Eu estou valorizando o meu problema com Jesus do meu lado. Nós estamos aqui dentro de uma situação surreal. Nós estamos falando de homens que voltaram de uma campanha de vitórias. E aí eles estão diante de uma dificuldade e eles fazem o quê? Eles valorizam o problema. Eu ouvi uma declaração há 3 anos atrás, daquele jogador de basquete, Oscar, que me deixou extremamente impactado. Quando diagnosticaram o câncer, o tumor no cérebro dele, ele deu uma declaração dizendo o seguinte: esse tumor pegou o cara errado, ele não sabe com quem que ele está lidando. Aquilo me deixou impactado. E ontem eu liguei para esse senhor de 78 anos que é meu pai, e ele sabe, porque semana passada fez um exame, ele sabe que está com câncer no pulmão, e o pulmão direito está todo comprometido, e ele já está com dificuldade para respirar, mas ele não está nem um pouco preocupado, ele só quer saber como é que vai ser o tratamento. E aí a gente fica impactado com essas coisas. Sabe por quê, gente? Porque a pessoa bota o olhar, sabe aonde? Na solução.
Ele não valoriza o problema. O problema está aqui, mas eu não estou valorizando o problema. Rapaz, mas você está vendo esse montão de sangue? Que montão? O que? É só um pinguinho de sangue? Que nada, besteirinha. Rapaz, o corte, que cortezinho, 100 pontos, né? Que isso, só um alinhavadozinho de 100 pontos, rapaz. Né? Tem pessoas que conseguem fazer isso, mas tem outras pessoas que elas só valorizam o problema. E hoje nós estamos vivendo com muitos crentes desse jeito. Você encontra o irmão, e aí, meu irmão? Tudo bem? Na bênção, pastor. 2 horas contando derrotas. Como é que vive desse jeito? Eles não podiam ficar preocupados com apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus falou, dá de comer. A minha pergunta próxima seria qual? Como que eu faço isso, Senhor? E é isso que nós precisamos fazer. Você tem um problema, você quer a solução do seu problema, você põe o joelho no chão, leia a palavra de Deus e pergunta para Deus, Senhor, eu tenho um problema, como é que eu o soluciono? Agora, se você tiver um problema e falar, Senhor, mas eu não consigo andar, Senhor, mas eu só vivo com dor de cabeça, Senhor, mas eu não tenho dinheiro, Senhor, mas o meu carro está quebrado, Senhor, mas eu estou desempregado, Senhor, mas isso, Senhor, mas aquilo, ou seja, você está o quê? Potencializando uma dificuldade, e isso, meus amados irmãos, vai levar você cada vez mais para onde? Para o buraco, para o centro do furacão, para o centro do problema, e você não vai conseguir enxergar a solução, porque essa solução está em Cristo Jesus, e a solução que está em Cristo Jesus, você precisa olhar para onde? Para Cristo e não para o problema. O foco é quem? É Cristo. Quando eu olho para Cristo, eu ando até sobre as águas. Isso está na Bíblia. Não é heresia do pastor Josiel, não. Está na Bíblia. Olhou para Jesus, eu ando sobre as águas. Olhei para o vento e olhei para as ondas, eu afundo. A decisão é nossa. Eu vou focar no problema, para a solução das minhas dificuldades, ou eu vou focar na vitória? Ou eu vou focar nos métodos para construir essa vitória? E, meus amados, Jesus dá uma sacudida neles, como se estivesse dando um tapa. E aí ele diz o seguinte, que o cristão, para enfrentar o problema, ele tem que começar a fazer seu plano de vitória, porque a vitória com Cristo é certa. E ele coloca aqui no verso de número 14b e no 15, ele diz assim, mas ele disse aos seus discípulos, olha, os discípulos focando no problema, aí Jesus vem e diz para eles, olha, façam-os sentar-se em grupos de 50, os discípulos assim o fizeram e todos se assentaram. O que Jesus falou para eles? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos começar a organizar isso aqui para vocês verem o que vai acontecer. Vamos construir o método da vitória, o método da solução do nosso problema. Isso nós precisamos fazer. Se você veio aqui nessa igreja, nessa noite, e você tem um problema, você precisa se apropriar dos métodos que existem em Cristo Jesus para a solução desses seus problemas. Aqui Jesus falou que era para eles se sentarem em grupos de 50. E os discípulos assim fizeram. Jesus organiza, não é bagunçado. Jesus fala para você o seguinte, coloca teu joelho no chão, ora teu pai em secreto, e o teu pai que te ouve em secreto te atenderá. Jesus ensina que se você chegar na casa do seu amigo e bater de madrugada, pedindo um pedaço de pão, porque na sua casa chegou uma visita inesperada, esse amigo, de tanto você insistir, ele vai se levantar. Nem que seja para dizer para você que não vai te atender, mas ele vai se levantar. Então a palavra nos ensina que a gente tem que colocar o nosso joelho no chão e pedir, pedir. Qual é a estratégia do crente para a solução das suas dificuldades e problemas? Oração, confiança no Senhor, leitura na palavra. Porque quando eu abro a Bíblia e leio a palavra de Deus, o meu foco sai do problema e vai para Cristo, que me mostra as estratégias que eu preciso usar. Davi atravessou o riacho e pegou o quê? 5 pedras, não foi? O que Saul queria dar para ele?
queria dar uma armadura, queria dar uma lança, queria dar coisas que ele não ia conseguir usar. E ele passou e ele colocou a mão aonde? Em 5 pedras. Jael, quando matou Cícera, o que ele fez? Ela pegou a adaga dele, ó, tuf, na cabeça. É o que tinha na mão, as estratégias. Como nós vamos fazer? Como é que foi que Neemias chegou diante do rei Artaxerxes para que ele pudesse ser liberado para ir fazer a reconstrução dos muros de Jerusalém? Copeiro do rei, ele chega estrategicamente, cabisbaixo, combalido, triste. E o rei Artaxerxes faz o quê? Que foi, Neemias? Eu nunca te vi assim. Aí ele usa de estratégia. Não sei se vocês sabem, meus amados irmãos, mas não se podia mexer com o corpo dos mortos, com aqueles que tinham morrido na Pérsia. Isso era uma profanação que era punida com a morte. E aí o que ele faz? Ele usa o argumento do rei e diz: estão profanando os corpos do meu povo lá em Jerusalém. Aí o rei: como que pode isso? É um absurdo. Ele usou da estratégia. Ele parou para pensar na orientação que Deus estava dando para ele. Então, se você tem um problema, antes de você dar o primeiro passo para enfrentar esse problema, chama Deus para dentro do processo. Esse povo estava com Deus do lado dele, tinham realizado milagres, mas naquele momento eles estavam pensando nas suas próprias forças. E Jesus queria que eles aprendessem a convidá-lo para dentro do processo, a convidá-lo para dentro da situação. Certa feita eu fui fazer um casamento e eu levei um susto, porque os noivos entrou todo mundo, né? Padrinho, noivo, ou seja, florista, aquela romaria. E aí estavam os noivos aqui, de repente entrou uma menina dançando e um rapaz carregando uma almofada com uma coroa. E eu não sabia daquilo. E aí uma música tocando, e aí eu perguntei para os noivos que estavam assim na minha frente. Eu falei: qual é essa parte do casamento que eu não sabia? Não, pastor, é que nós estamos simbolizando um convite que nós fizemos para Deus para participar do nosso casamento. Aquela coroa simbolizava a entrada de Deus na vida deles e naquele momento da cerimônia. A maneira deles, eles quiseram fazer isso. Quantas vezes nós estamos com problemas dentro da nossa relação conjugal e nós não convidamos Deus para dentro dela para a solução? Quantas vezes? Quantas vezes eu saio da minha casa para resolver um problema financeiro e eu vou sozinho, eu não convido Deus para ir comigo? Quantas vezes, meus amados irmãos, eu estou sentindo alguma coisa e vou ao médico, o médico fala: olha, precisamos investigar, porque isso pode ser grave. E eu não convido Deus para a solução daquele processo. Deus tem que ser glorificado, porque quando as coisas começam a se organizar para a construção da vitória, Deus tem que estar ali dentro, porque quem nós precisamos exaltar nesse mundo é Cristo. Você pode usar todas as estratégias que existem no planeta para a solução de problemas, mas Jesus tem que ser chamado para dentro dele. Você tem que convidar Cristo para resolver o seu problema junto com você, porque você não sabe. Só com Ele você vai aprender a colocar 5.000 sentados em grupo de 50 em 50 e entender por que tem que ser desse jeito. Só com Ele. Porque senão você deixa bagunçado, você deixa 5.000, você distribui de qualquer jeito e não dá para todo mundo, e é uma confusão danada. Mas com Cristo você se organiza. E a outra coisa, meus amados irmãos, é que depois disso tudo a gente começa a ter certeza da vitória. O verso de número 16 diz assim: tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e o partiu. E em seguida os entregou aos discípulos para que servissem ao povo. Meus irmãos, o texto é muito claro. Jesus pega o pão, olha para o céu, dá graças a quem? A Deus, parte e entrega aqui e diz: olha, está aqui. Vão lá para a vitória que vocês vão ver o que vai acontecer. É aquilo que eu falei da botija. Entregando o pão e o pão não para.
entregando o pão e o pão não para. Todo dia eu levantava, tinha maná e codornizes. Todo dia eu levantava e tinha uma tenda para me proteger, uma nuvem para me proteger do sol. Toda noite, que quando a noite caía, vinham as colunas de fogo para espantar os animais e me aquecer do frio. E Jesus estava sempre ali comigo. E eles começaram a ver a manifestação da multiplicação daqueles pães e foram ficando boquiabertos e falando: gente, por que nós não pensamos, não nos lembramos que nós estávamos lidando com Cristo? É desse jeito, meus irmãos. No dia que o meu pai teve alta na quinta e no sábado estava em casa, antes de eu sair do hospital, o intensivista chamado Dr. Frederico, muito famoso, ele virou e falou para mim: José, pega seu pai e vai logo embora, porque eu não sei o que aconteceu. Vai que esse negócio aí mude, né? E aí eu falei para ele: eu vou embora que eu tenho que voltar para Brasília hoje. Já estava com a passagem comprada, com o comandante aqui querendo cortar meu pescoço, e chovia e relampejava que vocês nem imaginam. Aí ele virou e falou para mim assim, foi muito engraçado isso, nunca mais eu vou esquecer: você vai pegar um avião com esse tempo? Aí eu falei: tem que voltar. Ele falou: rapaz, eu não entro dentro de um avião com esse tempo, nem que me pague todo o dinheiro do mundo. Aí eu aproveitei e falei: rapaz, Deus acabou de tirar o meu pai de 13 dias de coma, de uma situação que você mesmo disse que não teria a menor condição de ser solucionada. Você acha que eu vou ficar preocupado com trovão e relâmpago? Isso não vai trazer nenhum tipo de preocupação, porque eu já me apropriei do quê? Da vitória. Os 12, meus amados irmãos, eles quando puseram a mão nos pães e nos peixes, começaram a distribuir, eles estavam fazendo o quê? Tomando posse da vitória. Estavam se apropriando daquilo que Deus estava colocando nas mãos deles. E, meus amados irmãos, é isso que Deus faz com aqueles que seguem esses caminhos. Deus coloca na sua mão a vitória, o resultado, a solução para a sua causa, a solução para o seu problema. E nós temos fugido muito disso, sabe por quê? Porque parece que essas falas que nós estamos trazendo aqui à luz desse texto, parece falas de igrejas pentecostais, mas, meus amados, não é. Isso é a revelação bíblica. Isso é o que Deus manifesta no nosso coração. Ou eu me aproprio disso, ou eu abro mão. E Deus já te organizou todinho. Preste atenção, Deus te preparou, te deu saúde, te botou no emprego, ou te colocou em condições de procurar. Deus organizou suas finanças, Deus te deu uma família, Deus te deu filhos, e você ainda está choramingando. Coloca a mão nessa materialidade da tua vitória. Coloca a mão. Agora aí, ó, aperta a mão da Helenita aí, Nabil. Viu, ó? Isso é a materialidade da vitória. Não é, Helenita, não é vitória na sua vida, Nabil? Está vendo? Então nós temos condições de tocar aquilo que Deus já nos concedeu. E às vezes eu toco essas bênçãos, a fechadura da porta da minha casa, e eu não agradeço a Deus por isso. É raro o dia que eu entro na minha casa à tarde ou à noite, quando eu volto, e abro a porta e não falo: Deus, muito obrigado por essa casa. É raro o dia, porque eu estou tocando a materialidade da vitória que Deus me concedeu, porque Ele transformou 5 pães e 2 peixes num monte de coisa na vida do Josiel, e tem transformado também num monte de coisa na sua vida. Agora você toca se você quiser, você ignora se você quiser, porque você tem oportunidade de tocar e você está ignorando, você está desprezando. Toca e sente que isso é resultado da multiplicação da bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém? O problema está solucionado, meus irmãos. Chegamos no final do texto. O texto diz assim: todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Eu fico imaginando os 12 discípulos olhando um para a cara do outro. E eu acho que eles coçavam a cabeça assim e falavam: meu Deus, aprendemos mais uma.
E o Senhor misericordioso não ficava igual o pastor Josiel, viu? Não aprendeu, porque ser humano não somos Deus, né? A gente tem aquela mania, viu? Se tivesse me escutado, viu, né? Mas eles aprenderam o problema solucionado. Meus amados, se nós ouvirmos a voz do Senhor, colocarmos Deus em primeiro lugar, numa manifestação criteriosa do nosso compromisso que temos com Ele, nós saborearemos a vitória que nos está guardada. O povo estava no exílio. O capítulo 29 do livro de Jeremias diz isso. E Deus manda Jeremias escrever uma carta para o povo. E diz nessa carta quais eram os pensamentos de Deus a respeito daquele povo. E ele diz que só tinha pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade, para vos conceder o quê? Aquilo que ele queria, né? O fim que era da vontade de Deus. E o fim que nos está guardado, preparado, diz o texto de Apocalipse, que os olhos nunca viram e o coração nunca sentiu. A vitória que nós temos experimentado na face da terra é uma vitória passageira. É uma vitória que vai passar pelos nossos dedos. E um dia, como diz a palavra de Deus, vai permanecer aquelas coisas que não são em parte. E o princípio daquilo que não é em parte chama-se amor. E é esse, meus amados irmãos, o grande fechamento que Jesus faz com esse texto. Porque ele, com a solução do problema, ele volta lá no início e fala para os 12. Se vocês desde o início tivessem amados esses que estavam aqui, vocês não os teriam mandado embora, mas teriam vindo a mim, para que eu arranjasse a solução e eles se alimentassem. Deus tem manifestado amor sobre a nossa vida, e tem nos mantido e nos sustentado onde nós estamos. Precisamos valorizar isso, meus amados irmãos. Precisamos compreender que em Cristo, para a vida do cristão, a solução. Qualquer que seja o problema, coloca seu joelho no chão, coloca sua mente voltada para o Senhor, que você vai ter a condição de experimentar, tocar, perceber a solução do seu problema. Porque, meus amados, o Senhor é contigo, amém? Todo mundo crê? O Senhor é? Amém. Louvado seja Deus. Vamos curvar nossas cabeças, vamos fazer uma oração? Deus de poder, Deus dos vales dos ossos secos, o Senhor levanta do monturo, ó Pai, o quebrantado, o sem vida, os ossos esquálidos. O Senhor sustenta, Deus bendito, a carne, os nervos. O Senhor, ó Pai Santo, faz com que onde nada existia passe a ter forma. O Senhor constrói do nada o que nós enxergamos como de mais belo. E muitas das vezes, Senhor, mesmo sabendo de todas essas coisas, nós negligenciamos o Teu poder. E negligenciamos, Pai Santo, com manifestações de incredulidade. Mas nós não queremos ser incrédulos, ó Deus. Queremos nessa noite romper com toda a incredulidade que se abate ou possa estar se abatendo sobre as nossas vidas. E dizer que em o nome de Jesus, nós compreendemos que cada uma das nossas dificuldades está em Tuas mãos. E que delas nós sairemos todos vencedores. Não, Senhor meu Deus, por uma manifestação profética desprovida da Tua palavra, mas fundada no poder que há no Senhor. Porque se for da Tua vontade, ó Pai, nós sabemos que tudo aquilo pelo que passamos será, Senhor meu Pai, solucionado de acordo com o que nós desejamos. E se não for, Senhor meu Deus, da forma como nós esperamos, nós sabemos que será melhor para nós sempre, porque sempre será da forma como o Senhor deseja. E desta maneira nós te suplicamos que o Senhor nos conceda discernimento para compreendermos, ó Pai Santo, a Tua vontade sobre as nossas vidas, com ou sem problemas. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade, e te agradecemos pela oportunidade de ouvirmos, Senhor meu Deus, a Tua mensagem nessa noite. Te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.